Oi, tudo bem? Graças a paz. Hoje vamos falar sobre aquela figueira que Jesus amaldiçoou. A uma certa distância, uma figueira coberta de folhagens, de forma precoce, pois era primavera. E isso chamou a atenção de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa e, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos 11:13. Bom, de todos os milagres de Jesus, esse é o único com aspecto negativo. Jesus sempre realizou seus milagres para demonstrar sua misericórdia. Porém, neste milagre, ele revela seu juízo. A pergunta que fica para todos nós é: por que Jesus ordenou a figueira a não dar mais frutos e ficar seca? Qual é a mensagem desse milagre? Aqui Jesus tem algumas lições importantes para nos ensinar. Primeiro, a figueira seca tinha apenas aparência e enganava, iludia, passava por algo que não era, que não possuía. Trazendo essa lição para nós, vemos claramente que há aqueles que vivem de aparência, vivem no engano, e esses enfrentarão o juízo de Deus. O tempo todo estamos sendo avisados que não podemos viver na mentira, no engano. A folhagem exuberante que a figueira estava apresentando poderia ser um sinal de que a árvore estava em terra muito fértil e, de alguma forma, pudesse ter já alguns frutos maduros. Mas não era a época de frutos. Jesus estava passando pelo caminho e estava com fome. Então ele viu a figueira e foi atraído por ela. No meio da folhagem, ele procurou algum figo e não encontrou. Então amaldiçoou a figueira a nunca mais produzir fruto. No dia seguinte, ela estava seca. Em segundo lugar, seja o que você é. Seja o que você é e não seja aquilo que você não pode ser. Muitos religiosos têm testemunhado os favores divinos, apesar de verem tantos milagres e livramentos do Senhor. Grande parte dos cristãos vivem de aparência, vivem na mentira. Suas vidas não demonstram arrependimento genuíno. Muitos, como aquela figueira, estão fazendo propaganda enganosa, fazendo alarde. Olha como somos bons, a nossa igreja é a melhor. Mas, como os fariseus, não são nada daquilo que parecem. Não são nada daquilo que dizem ser. Muitas pessoas estão prometendo o que não têm. Andam em companhia dos mais santos, vivem em busca de aparência, do louvor dos homens. Suas folhagens estão verdinhas, mas não têm fruto. Nesses nunca se encontram os frutos do amor, do perdão e da misericórdia. Em terceiro lugar, fuja da hipocrisia. Jesus condena a hipocrisia daqueles que têm folhas, mas não têm frutos. Têm palavras, mas não obras. Têm aparência, mas não vida. Folhas não satisfazem Jesus. Ele tem fome de encontrar frutos em nós. Aqueles que vivem de aparências e fazem propaganda de frutos que não têm, esses serão condenados à sequidão, a viverem sem frutos para sempre. A lição que eu aprendo dessa passagem é tremenda.
Jesus ensinando os seus discípulos, ensinando a cada um de nós a humildade, a não vivermos de aparência. Eu preciso reconhecer os meus pecados, ser humilde e confessá-los a Deus, arrepender de verdade, ou serei rejeitado, serei condenado como aquela figueira, porque Deus é justo. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das minhas intenções. Vemos que as intenções dos fariseus não eram nada boas. Ninguém pode enganar a Deus. O homem é quem engana a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração humano. Ele sabe das suas intenções. Não se pode viver de aparências. Temos que ser em essência. Amém? Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?